Oi pessoal, tudo bem com vocês? Decidi hoje vir aqui gravar um vídeo porque eu quero compartilhar algo com vocês que me veio à mente enquanto estou fazendo algumas dedicatórias aí, trabalhando em cima de uma situação aí. E eu me lembrei de uma situação que aconteceu conosco há uns anos atrás. A palavra de Deus, ela diz em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O interessante ali é que Deus fala que ele age em todas e não só em algumas coisas. E aí eu me recordo de uma situação que aconteceu conosco, se eu não me engano foi no verão de 2019. Nós íamos para a praia, Farol de Santa Marta, Santa Catarina, e nós iríamos sair logo na virada de ano, depois daquele primeiro final de semana, passou a virada do ano e nós iríamos sair na segunda de madrugada. E aí nós arrumamos todas as nossas malas, tudo estava pronto para a nossa viagem. Deixamos tudo pronto mesmo, era só de manhã acordar de manhã cedo, colocar a mala no carro e ir embora. Daria tempo para escovar os dentes, botar as malas e viajar. E a nossa intenção era sair às 5:30 da madrugada, da manhã. Tocou o despertador às 5:30, nós levantamos, né, para nossa viagem, para sair. No que eu saio do quarto, eu senti um cheiro forte de vinho, mas muito forte. Pensei, nossa, mas que estranho, de madrugada, cheiro de vinho, como assim? Quando eu desço as escadas da minha casa, olhei para o lado esquerdo, uma poça de vinho tinto, enorme, espalhado pelo chão da casa. Na hora eu me lembrei que o meu marido, há uns meses atrás, durante a viagem dele, ele tinha passado em uma cidade e ele havia comprado um garrafão de vinho. E esse garrafão de vinho, ele estava embaixo da escada, deitado ali, né? Quer fazer um sagu, quer fazer alguma coisa, quer beber uma tacinha, estava ali, né? E nós não havíamos aberto aquele garrafão, ele já estava há mais de um mês ali. E como eu moro numa cidade muito, mas muito quente mesmo, não é pouco quente, é muito mesmo, tá? O calor, não sei se fermentou ou o que aconteceu. Eu só sei que a garrafa de vinho, ela explodiu e espalhou todo o vinho pela casa. Conclusão, sem concluir a história ainda, tá? Nossa viagem que sairia às 5:30 da manhã, óbvio que não saiu nesse horário. Por quê? Porque tinha um monte de vinho para juntar da sala, do chão, tinha um garrafão quebrado para descartar e nós tinha que então fazer essa limpeza antes de sair de viagem. Sabe qual foi a primeira coisa que me veio à mente? Primeira coisa que eu pensei, Pai, do que o Senhor está nos livrando? Foi a primeira coisa que me veio à mente. Sabe quando tá tudo planejado, tudo certinho? É certo que vai dar certo, estava tudo tão bem encaminhado, e aí de repente você acorda e você passa por uma situação daquelas que você pensa, como assim? É algo impossível, eu nunca tinha visto um garrafão estourar por causa de calor, e embaixo da escada não era um lugar tão quente assim, era um lugar mais fresquinho, vamos dizer assim, da casa. E na hora me veio à mente isso, Deus nos livrando de alguma coisa, não era pra gente sair naquele horário, naquele momento. E aí nós fizemos toda a limpeza, em nenhum momento, até comentei com meu marido no dia, e em nenhum momento lamentamos o vinho derramado, muito menos o tempo que nós perdemos fazendo a limpeza, porque adiou nossa ida para a praia em 40 minutos, 1 hora mais ou menos, mas em nenhum momento nós vimos isso como algo ruim. Eu só quis trazer para vocês que, conforme o versículo que eu falei no início, onde a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, deixa bem claro que são todas. Inclusive essas situações que às vezes fogem um pouquinho do nosso controle, né? E a gente tem que aceitar. Tem um outro versículo que diz aqui, que eu estou concluindo uma parte aqui do meu trabalho, que diz assim, ó,
Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Se a gente entrega o nosso caminho ao Senhor e deixar ele trabalhar na nossa vida, quando esse tipo de coisa acontece, essas situações inusitadas, impossíveis de acontecer, quando elas acontecem, a gente aceita elas de uma forma melhor, né? Quando as coisas fogem do nosso controle, porque ao nosso ponto de vista, nossos planos são melhores. Então, que nem em relação a essa nossa viagem, estava tudo certo, estava tudo perfeito, o hotel estava reservado, horário de chegada, tudo certo. Mas não foi isso que aconteceu. E depois que nós saímos 40 minutos, 1 hora depois, a viagem correu tão tranquilamente que a gente pôde ver nítido que foi Deus que conduziu tudo. Então, a gente precisa aceitar mais, às vezes, os nãos que nós recebemos. Às vezes, os espere um pouco, não é hora de sair ainda. E ser grato, inclusive, a esses nãos, porque muitas vezes são eles que nos livram de situações embaraçosas. Então, eu só quis compartilhar com vocês essa pequena situação que aconteceu conosco, mas diariamente tem coisas que acontecem que a gente às vezes fica chateado, irritado, né? Vamos começar a entregar as nossas situações a Deus e vamos orar a Ele. Só que a gente precisa estar pronto a aceitar também as respostas de Deus, que nem sempre são sim, nem sempre são como a gente planeja. Muitas das vezes as respostas de Deus são não, ou espere, não é o momento. E aí nós precisamos estar preparados e aceitar o que Deus tem para nós. Tá bom? Então só queria deixar esse pequeno recadinho para vocês, tá? Que Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Beijo.